Fala pessoal, hoje estamos aqui com Santiago. Bem-vindo para mais um podcast. Vamos conversar hoje aqui um cidadão comum que tem curiosidades sobre como é a vida na Câmara, os bastidores políticos, alguém que talvez assim como você quer entender um pouco mais de como funciona a vida pública e todo o aparato que envolve a política. Santiago, seja muito bem-vindo. Obrigado. Para mim é um prazer estar aqui na Câmara. É Câmara ou Câmara? Câmara. Na Câmara dos Vereadores. E fiquei muito extasiado de ver como você recebe os cidadãos comuns aqui, como você escuta a voz do povo. Acho isso muito legal, muito importante. Pessoal, vamos lá. Santiago, você está aqui hoje, você já veio à Câmara, hoje acho que é a sua terceira vez aqui, né? Correto. E o que mais te chamou a atenção? Desde a primeira vez que você veio aqui, você já tinha vindo antes ou não? Foi depois que eu assumi como vereador que você veio a primeira vez? Eu já tinha vindo em excursão de escola, né? Mas já tem muito tempo, então não é a primeira vez que eu venho, mas é isso. E o que você achou de diferente quando você entrou aqui agora nesse ano de 2021? Quando você entrou na Câmara, qual que foi o seu sentimento? Eu me senti importante, para te ser sincero, tá? Mas uma coisa que chamou minha atenção, que é até engraçado, é a falta de segurança. Aham. Eu entrei aqui com uma maleta metálica e não fui revistado. Mas assim, achei o prédio muito bonito, fiquei impressionado com a quantidade de gabinetes que tem aqui, com a quantidade de pessoas trabalhando. A gente às vezes não tem essa noção da quantidade de pessoas trabalhando pela cidade. Que bacana, realmente assim, essa questão de a quantidade de gabinetes, pessoas envolvidas, por isso que eu sempre falo para você que está me assistindo, você que está me ouvindo, é importante que você venha na Câmara Municipal porque aqui é a casa do povo. Aqui é onde as pessoas precisam de entrar e cobrar os seus representantes, porque é isso, né? Estamos aqui representando, quer queira, quer não, a cidade de Belo Horizonte. Então todos os projetos importantes passam aqui pelos vereadores, decisões que vão impactar a sua vida. E Santiago, qual é a maior dúvida que você tem do meio político ou quando você olha um vereador, o que vem à sua mente? Eu tenho a seguinte dúvida, né? A gente sempre vê os vereadores falando, aqui é o lugar do povo, tudo mais, meu gabinete está aberto. Mas o que significa esse acesso do povo ao vereador? É só ele vir, ele tem que ligar e marcar? Como é que funciona esse diálogo com as pessoas? A pessoa, para ela estar presente aqui, de fato, ela tem que vir em um dia que o vereador está. No meu caso aqui, não posso falar por todos os gabinetes, mas qualquer cidadão que queira vir conversar comigo, meu gabinete está aberto. A pessoa vai marcar, um dia que eu estiver aqui, eu vou receber essa pessoa para a gente conversar, para eu escutar essa pessoa. Muitas vezes são projetos de leis que as pessoas querem trazer, muitas vezes também a curiosidade de conhecer a Câmara, muitas vezes as pessoas querem vir em um dia de plenário para acompanhar como que acontecem essas discussões, quem que fala, que hora que fala, como que fala. Então, quando no meu caso eu digo que o meu gabinete está aberto ao povo, é aberto para as pessoas virem aqui, cobrarem, solicitarem, para as pessoas trazerem ideias também, porque um político sozinho, ele não é ninguém. Um político relevante é alguém que constrói junto com as pessoas. E já teve, assim, algum desconhecido, alguma pessoa assim que você não esperava, um cidadão assim, comum, assim, não igual eu, lógico, mas que de repente ligou e falou assim, quero conversar com você, você não sabia o que era e... Já tivemos vários casos, inclusive hoje eu recebi aqui um desenho de um cidadão de Belo Horizonte que entrou em contato comigo pelas redes sociais e falou que gostaria de marcar uma reunião. Nós, assim que a Câmara abriu, marcamos essa reunião. Eu fui surpreendido com um desenho que ele fez e gostaria de vir aqui pessoalmente me entregar. Eu vi o desenho, menino é bom, viu? Menino é bom. Te deu uma engordadinha, mas ele é muito bom. Qual que é o nome dele? Pega aí pra Quem me deu aqui foi o Lucas, inclusive ele trouxe aqui, pessoal, para vocês darem uma olhada também no desenho que ele trouxe, feito a lápis, todo à mão. Então assim, é o carinho também que muitas vezes a gente recebe, Sim. né? Das pessoas, de quem acredita no nosso trabalho. Então é isso que a gente diz quando é a casa do povo. É assim que a gente deve receber as pessoas,
Porque tem que estar aberto. A gente é pago com dinheiro público. Então eu preciso de devolver para a população a prestação de contas. Outra coisa que chama muito a minha atenção, eu aqui como cidadão quase comum, quero perguntar, eu cheguei aqui no seu gabinete e vi um monte de gente trabalhando. E a gente não sabe que, às vezes, o vereador é a ponta de um iceberg. O que esse povo todo está fazendo aqui? Tiago, aqui no nosso gabinete, pergunta muito importante. A gente divide por áreas. Então, a gente tem o setor jurídico, a gente tem o setor do secretariado, a gente tem o setor da chefia de gabinete, a gente tem o setor também de comunicação, a gente tem o setor de demandas, a gente tem o setor de requerimentos. Então, a gente divide em várias camadas para o trabalho andar de maneira coordenada, porque não adianta a gente trazer pessoas para trabalhar em que cada um faz um pouco de tudo e aí o trabalho não tem uma sequência, não tem um norte para que a gente consiga prestar contas à população do que a gente tem feito. Dá um exemplo assim, o que faz no jurídico, o que faz no o jurídico faz? Primeiro, análise de processos e projetos de leis. Outra coisa, aqui na Câmara existem as comissões permanentes e as comissões extraordinárias, né? Então, o jurídico ele vai acompanhar em todo esse processo. Quais são os projetos que estão tramitando na casa? Antes de um projeto ir para o plenário, ele passa nas comissões da casa. Então, eles têm que ser apreciados. O setor jurídico também ele atende demandas da própria população. Muitas vezes a pessoa precisa de um conhecimento sobre uma determinada área ou precisa de uma informação e muitas vezes ela não sabe ou não tem acesso. Ela manda para o nosso jurídico aqui. O nosso jurídico auxilia as pessoas, passando para elas, às vezes, um projeto de lei, como que a lei funciona, como que a lei pode ser aplicada. Então, o nosso jurídico ele atende tanto internamente as demandas, né, do gabinete, quanto as demandas da população, de dúvidas, o que pode ser feito e como a gente pode ajudar e o que está na lei que pode beneficiar o cidadão. Ah, bacana. Deixa eu aproveitar e perguntar, né, porque estou quase perguntando. Qual que seria assim, a semelhança com a Câmara dos Vereadores, por exemplo, com a Câmara dos Deputados, a Prefeitura com a Presidência, com o Executivo? Qual que seria a semelhança e qual que seria a diferença? A semelhança é o seguinte, todo o Poder Executivo ele depende do Legislativo para aprovar projetos importantes. O Executivo ele não pode governar por decretos ou canetadas. Muita gente acha que o prefeito ou o presidente faz tudo sozinho, né? De maneira nenhuma, exatamente. Ele depende da Câmara Federal, ele depende, no caso do governador Romeu Zema, da Assembleia para aprovar projetos e a Prefeitura depende da Câmara para aprovar projetos. Muitas pessoas acham também que os vereadores eles têm algum encontro mensal, semanal, com o prefeito, que não acontece. O prefeito só veio à casa aqui 2 vezes de maneira virtual por causa da pandemia, mas não há, os poderes eles são distintos, eles são separados justamente para que a gente tenha essa autonomia de que a Câmara Municipal está para fiscalizar os atos da Prefeitura. O Legislativo ele fiscaliza e ele legisla pelo município, no caso da Câmara Municipal. Cria leis. Ele cria leis, ele vai analisar as contas da Prefeitura. Então, exemplo agora, em maio a gente teve a prestação de contas da Prefeitura. Quem vai aprovar ou não são os vereadores. São os vereadores que aprovam ou não empréstimos para a Prefeitura. Então, o prefeito manda para cá e a Câmara vota. Projetos de leis que os vereadores gostariam também de colocar na cidade, eles são votados aqui. Então, se vota em primeiro turno, segundo e vai para a Prefeitura e o prefeito veta e esse projeto volta para a Câmara, se a Câmara aprova, ele vira lei, independente do prefeito ter vetado ou não. E fiscalizar é como? Tem CPI? Como é que funciona esse negócio de fiscalizar? Fiscalização é o que a palavra mesmo diz, é a gente estar de perto, é a gente acompanhar. É a gente ver quais ações da prefeitura estão sendo executadas. Tem alguma obra na cidade? Tem. Essa obra está dentro do prazo? Ela está cumprindo o orçamento financeiro dela? Ela está com a quantidade de trabalhadores necessários? Então, esse é um papel fiscalizador. Outro papel fiscalizador, verificar as contas do município. Aquilo que o município se propôs a fazer, ele está fazendo? Ele está cumprindo todas as regras que ele precisa para executar o orçamento? Outra coisa que os vereadores eles vão fiscalizar, todo o ato do Poder Executivo. Então, se o prefeito solta um decreto, mas que a Câmara não concorda também, a Câmara tem o poder para derrubar esses decretos.
Então, a Câmara, quando fala de um papel fiscalizador independente, é isso. A Câmara, se ela quiser, ela tem força para brecar um prefeito, brecar um executivo. Por isso que muitas vezes a gente não entende como que as coisas não andam. Porque existe um jogo de interesse muitas vezes por trás que não atendem a todos os requisitos. Então, às vezes, a cidade ou o país perde com isso por uma falta de acordos, de sentar, de conversar. Né? Exatamente. E a gente tem que pensar na população. E, por exemplo, as sessões a gente vê muito vídeo, por exemplo, lá da Câmara dos Deputados, aqui dos vereadores também, aquele povo, um brigando com o outro, um falando no palanque. O que significa aquilo, por exemplo? Um vereador xingando o outro ou xingando o prefeito. O que é aquilo que acontece ali? O que acontece? Aqui na Câmara, quando a gente tem essas discussões, isso a gente fala que é marcar posição. As pessoas que me confiaram o voto, elas esperam de mim uma certa representatividade, um certo posicionamento. Então, quando tem uma ideologia diferente ou alguém que fala contra aquilo que a gente acredita, nós aqui somos a voz do povo. Então, eu vou me posicionar contra essas falácias ou contra aquilo que fere os meus princípios e valores. Então, muitas vezes, isso é um posicionamento. É a gente marcar a posição e mostrar para a população que eles não estão sozinhos e que a voz deles ecoam aqui na Câmara Municipal e, consequentemente, na Prefeitura. A avó também, né? A avó também. A avó também. Mas, assim, tem uma organização? Todo mundo pode falar? Como que funciona? Cada vereador, ele tem 3 minutos em o que a gente chama aqui de assuntos relevantes. A plenária ela começa, então a gente vota os projetos de lei. Depois de votado, tem alguns requerimentos para serem aprovados. Depois desses requerimentos, a gente entra em assuntos relevantes. Assuntos relevantes, cada vereador tem 3 minutos para falar do tema que quiser, de qualquer coisa, Brasil, mundo, pessoal, qualquer tema que ele quiser falar. Então é dentro desses assuntos relevantes, que a gente chama de pinga-fogo, que geralmente ocorrem essas discussões. Ah, bacana. É isso? Mais alguma pergunta, Santiago? Não, tem várias. Mas... Pode perguntar. Não, pergunta você agora. Depois você corta, hein? Você como cidadão, que não é comum, qual que é a maior dificuldade quando você olha para um político? Infelizmente, o nosso país ele construiu uma imagem muito negativa do político. Só que eu acho que, historicamente, o político ele tem um papel muito importante, né? Através da democracia. Então, o político é uma figura muito importante. Então, eu acho que para nós, cidadãos, às vezes é muito difícil enxergar o político como um nosso representante, né? A gente muitas vezes enxerga o político como uma pessoa muito distante, né? Então, assim, eu acho que é isso. É por isso que eu faço questão de todo mundo que entra em contato comigo nas redes sociais, via WhatsApp, eu quero receber essas pessoas aqui, porque eu também pensava como você antes de entrar aqui, de que não existem pessoas que representam aquilo que eu espero. De fato, a política, no passado, ela mostrou muita corrupção, mostrou muitos acessos fáceis para aqueles que queriam fazer algo em benefício próprio. Mas quando a gente pensa numa cidade, num país ou num estado e que a gente quer trabalhar para as pessoas, a gente precisa disso, de proximidade, ter diálogo com as pessoas, de escutar as pessoas e mudar essa característica de que o político é alguém inacessível. O político tem que ser alguém acessível, tem que ser alguém que você tem contato. Ele tem que devolver para a população aquilo que ele recebe. E eu estou falando aqui de salário, eu estou falando aqui de estrutura, então eu preciso de prestar contas e benefício para a população. Porque quando a gente paga imposto, a gente nada mais quer do que algum serviço de qualidade de volta. Então, enquanto parlamentar, a gente precisa de entregar esse serviço de volta, porque a gente está sendo pago por isso. E você acha que esse é um pensamento novo, de uma nova geração de políticos? Teve alguma coisa que você acha que o povo despertou, que fez com que os políticos começassem também a pensar diferente, a receber o povo, a querer de fato trabalhar? Eu acho que é o seguinte, existiam muitos caciques na política. E muitos desses caciques ficaram para trás por causa de um novo pensamento. Eu não sou de família política, não tive uma campanha milionária. Talvez em 2012, uma eleição minha seria algo muito difícil, algo impensável. Por quê?
Porque existiam os caciques políticos e existia uma estrutura financeira de campanha muito forte. O que é cacique político? São aqueles políticos que eles mandam no partido, eles controlam todo mundo Estrutura que entra, familiar. que sai, estrutura familiar. Eles têm o poder sobre o todo, como o jogo funciona. Então, até então seria impossível um cidadão comum, igual eu, que vem de uma família comum, de uma família que não tem políticos, uma família que não é milionária, conquistar um espaço. Mas isso por quê? Porque milhares de pessoas que pensam assim como eu querem um representante que se identifique com eles, alguém que veio dos mesmos princípios, dos mesmos valores, alguém que é acessível, alguém que quer realmente trabalhar, que quer mostrar resultado. Eu, por exemplo, quase toda semana eu envio para minha lista de transmissão o que a gente vem fazendo na Câmara. Então, assim, é uma maneira da gente prestar conta, a gente falar, olha, seu dinheiro, ele está voltando em forma de serviço, ele está voltando em forma de trabalho, nós estamos aqui para te representar. Qual é a demanda que você precisa? Quase toda semana eu coloco isso também nas redes sociais. Qual é a demanda que você precisa que a gente pode te ajudar? Porque eu estou aqui para servir. A tecnologia também ajudou muito nisso, né? Ajudou demais, porque sociais. antes a gente só tinha alcance às pessoas com um panfleto, com um jornalzinho. E hoje com as redes sociais, às vezes você nem tem custo nenhum. Porque você consegue alcançar aí milhões de pessoas com uma publicação, as pessoas começam a compartilhar e você alcança um número inimaginável que talvez sem a internet você teria que pagar e pagar caro para conseguir chegar até essas pessoas. E você, Ciro, você tem um sonho político? Ah, com certeza. Eu acho que eu posso servir ainda mais a minha cidade, posso servir o meu estado e posso servir o meu país. Eu acho que eu, como estou nessa vida pública, a gente se coloca como representante, como alguém que quer servir. E servir a cidade, a gente pensa em servir a nação, a gente pensa em servir o estado. Eu estou pronto para servir o cidadão belo-horizontino, servir o nosso país em qualquer que seja a instância. Quer ser presidente um dia? Quem sabe? Hoje eu não penso de fato no executivo, gosto muito do legislativo, acho que a gente pode alcançar muitos frutos, mas apoiar sem sombra de dúvidas. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação, viu, vereador? Pessoal, recebemos aqui o Santiago, alguém que trouxe perguntas que talvez você tenha e você teria curiosidade de me fazer, de me perguntar. E fica aqui também, se você quer participar de algum podcast, se você quer comentar, quer participar, ver como que funciona, você é meu convidado. Santiago, palavras finais? Cara, muito obrigado por abrir. Eu fico muito feliz e esperançoso em ver que tem políticos com essa mente aberta não no sentido de aceitar qualquer coisa, mas de ouvir a opinião das pessoas e receber o povo. Fico muito feliz. Parabéns, viu? Muito obrigado, meu amigo. O diálogo é o caminho do sucesso. Valeu, pessoal. Grande abraço.